quê? Eu já viajei pelo Brasil inteiro e já encontrei todo tipo de personagem. Hoje eu encontrei um personagem muito interessante aqui, que é o João, mensageiro de Deus, que tenta provar a existência de Deus através da ciência. João, você está numa missão há muito tempo, há quase 20 anos. Qual foi o motivo principal que te levou a essa vida de viver praticando esse tipo de vida que você está hoje? Bom, são várias as respostas. Vou dar a resposta primeira. A primeira resposta é a seguinte: foi cumprir a vontade de Deus. Ou seja, eu entendo que a pessoa que deu origem a mim, que se chamava Nelson Ademar Benítez, que nasceu da carne, no entanto que eu, João, sou nascido do Espírito, Nelson Ademar Benítez foi sábio quando recebeu um mandato de Deus e decidiu obedecer aquele mandato. Aquele mandato consistia em divulgar provas científicas de que Deus verdadeiramente existe. Deus se apresentou perante o ser humano de várias as formas. Se apresentou na lei com Moisés com um cacetete na mão e dizendo: ou cumpres ou vais a sofrer, ou morres. Depois se apresentou mediante os profetas com profecias, etc, etc. E finalmente se apresentou com Jesus mediante a graça. Ou seja, Jesus trouxe aquilo de que cumpre, mas se não cumprisses e te arrependesses no fundo do teu coração, serás perdoado. No caso da lei, com Moisés, não havia perdão, não havia arrependimento, não havia nenhuma dessas coisas. Era cumprir ou morrer. Agora, Nelson foi Nelson até o 14 de dezembro de 1996. O 14 de dezembro de 1996, durante a noite ou na madrugada, aconteceu o batismo de Deus. Mas de Deus, não de igrejas, não de pastores, não de padres, não de ministros de igreja, não de homens de Deus, nada da carne, direto do Espírito de Deus. Deus pôs em Nelson o Espírito de verdade. Eu sou João por nascimento espiritual de Deus, com o Espírito de verdade, não com o Espírito Santo, com o Espírito de verdade, que foi o que verdadeiramente trouxe Jesus, porque as igrejas ensinam muitas coisas, mas não ensinam a coisa verdadeira. Jesus falou muito claramente que ele enviaria ao Consolador, ao Espírito de verdade. Ele não falou que ia enviar o Espírito Santo em um primeiro momento. E depois, a Pilatos, ele foi muito claro, e quando Pilatos fala: e tu és rei, e Jesus responde: para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Ou seja, o que estava em Jesus era o Espírito de verdade. Ninguém entendeu isso, mas pois tem que haver alguém que o divulgue. Então, o 21 de agosto de 1995, Nelson estava em Buenos Aires, Argentina, e aí foi onde aconteceu o mandato de Deus de sair pelo mundo, porque o mandato de Jesus foi ir, não foi ficar como fazem as igrejas e toda essa gente, não. Foi sair, ir afora, mundo afora, a divulgar a mensagem. Então, aí recebeu o mandato de sair a divulgar uma revelação que tinha recebido um pouco mais de um ano e meio antes, o 1º de dezembro de 1993, no deserto do Peru, na solidão do deserto do Peru, onde há pedra e não há outra coisa do que pedra. Como é que foi essa revelação? Você recebeu a revelação de Deus através do quê? De um sonho? Como é que foi? É bastante complicado, porque verdadeiramente não fui eu, foi Nelson, ainda era Nelson naquele momento. Nelson até agora procura explicar o que foi o que aconteceu naquele momento. Ele estava na solidão do deserto e de repente entrou na cabeça do Nelson, ou no intelecto, ou no espírito do Nelson, uma informação cumprida, mas que em um instante Nelson sabia tudo, desde o princípio até o final daquela informação. Então, imediatamente depois, o Nelson fez o rascunho, né, com aquela informação, mas eu continuo pensando e digo, de repente o que aconteceu naquela oportunidade foi de que Nelson, o espírito, foi arrebatado, foi levado a algum outro lugar onde foi revelado para ele essa informação em que consiste as provas científicas da existência de Deus,
e que depois foi retornado ao corpo de Nelson, assim como aconteceu com João na ilha de Patmos, ou seja, que foi arrebatado no espírito, só que foi apagada toda outra lembrança que não tivesse a ver exclusivamente com aquela revelação. Porque, como digo, quando Nelson percebeu aquilo, ou seja, digamos que veio a realidade, estava toda a informação, e era informação cumprida, e Nelson sabia desde o princípio até o fim, toda aquela informação. Bom, então, essa é a razão fundamental pela qual estou na missão. E você não guarda mais nenhum documento que você, de antigamente, do Nelson, nada? Não, exatamente, porque o Nelson morreu, ou seja, o Nelson já era, a escritura fala, nova criatura é. Então, o que acontece? Que Nelson, aquela madrugada, virou João. João não tem documentos de homens, tem um documento que é de homens, que o identifica como João, por um policial rodoviário federal, que no ano de 2002, esta parte aqui abaixo, no ano de 2002, deu para ele uma identificação assumindo que Nelson não era Nelson, que era João. Então ele colocou acá, se tu queres mostrar aquela partezinha aqui, vem aqui, ao nosso amigo religioso Senhor João, que anda fazendo suas preces pelo mundo. Então, ele me reconheceu como João. Ele sabia tudo o resto, porque ele me esteve interrogando, digamos, muito tempo, e bom, sabia que tinha sido Nelson Ademar Benítez para os homens, mas ele reconheceu que era João. E você entra no Brasil você está ilegal, então, como se fosse... Não, porque João nasceu em Foz do Iguaçu. Ah, sim. João é brasileiro, eu sou brasileiro. Porque outra coisa importante que... Diz que Deus é brasileiro e você também é brasileiro? Eu também sou brasileiro. O profeta, o mensageiro de Deus é brasileiro. Eu digo profeta por uma forma de brincar, porque eu sou mensageiro de Deus. Só que as pessoas me chamam de profeta. E eu digo, bom, sim, evidentemente que se eu tivesse nascido na antiguidade, me tivesse chamado de profeta. Porque na antiguidade, a um mensageiro o chamavam de profeta. Mas e a ciência? O que você prova através da ciência que Deus existe? Bom, é uma palestra que dura aproximadamente 1 hora, não é, digamos, difícil, também não é fácil. Está dirigida principalmente para aquelas pessoas que tiveram uma formação universitária em alguma área científica, que eu sei por experiência própria, que coloca na mente, no intelecto dessa pessoa, uma sorte de peneira, como uma peneira científica que não deixa penetrar no intelecto coisa nenhuma que não tenha alicerce, que não tenha fundamento, que não tenha provas científicas, provas respeitáveis, como vindo da ciência. Porque eu falava anteriormente com você, digo, se uma pessoa está em cima de um teto aí, e eu digo para ela que pule para fora, e essa pessoa pulasse, e aqui houvessem outras pessoas que são religiosos, eu perguntaria para essa pessoa, tu que acreditas na fé tremenda, será que pela fé ele vai sair para cima? Ao outro perguntaria, será que pela tua igreja ele vai sair para o lado? Será que pela tua religião ele vai sair para lá? Será que pela teologia vai sair para aqui? Ou será que pela ciência ele vai sair para aqui? Porque há uma lei, que é a lei da gravidade, da ação de massas, e essa lei estabelece de que um corpo determinado